Muy bien, buenas tardes. Vamos a dar inicio a la plenaria que clausura este primer día de nuestro Congreso. Esta plenaria forma parte de uno de los 4 ejes en los que hemos dividido el Congreso. Este es el eje de debates contemporáneos y además vínculos institucionales. Y tenemos la gran suerte de tener 2 invitados que justamente son personas con enorme experiencia en el campo, no solo, por supuesto, del psicoanálisis, sino de los aspectos también institucionales, tal como es Moisés Lemlich, que, como ustedes saben, tiene una enorme experiencia también en el mundo institucional de la IPA, de las sociedades latinoamericanas, en fin, por todo el mundo. Déjenme, antes de comenzar, por favor, porque hay materiales clínicos que van a ser presentados, leer rápidamente la declaración de confidencialidad. Ruego a la audiencia que respete la confidencialidad del material clínico que expongan los conferencistas. Aprovecho para recordarles que es principio ético fundamental de nuestro quehacer el mantener la total discreción sobre el material de este tipo, sea visto o escuchado. Si usted asiste a una sesión en la que se presenta o discute material clínico y reconoce la identidad del paciente, deberá proteger la confidencialidad de dicho paciente abandonando en silencio la sesión. Se deben evitar las conversaciones sobre material clínico en áreas públicas, especialmente en los pasillos y vestíbulos fuera de la sala. Asimismo, es preciso evitar el envío de correos electrónicos y mensajes de Internet que contengan material clínico. Esto es muy importante porque uno cree que cuando manda un inbox o un WhatsApp o un correo privado es privado, pero no, en Internet nada es privado, realmente. Lamento sonar no conspiranoico, pero es la realidad. Vamos a ir comenzando para no terminar tan tarde. Le voy a ceder primero la palabra a mi derecha a mi amigo Aloísio D'Abreu. Aloísio es psicoanalista, miembro de la Sociedad Brasileña de Río de Janeiro y es presidente de la FEBRAPSI, la Federación Brasileña de Psicoanálisis, una federación extraordinariamente importante y que yo quiero insistir en este punto. Yo he tenido la suerte de conocer muchas ciudades de Brasil en los últimos años, cosa que no me había ocurrido antes. Yo conocía solo Río, ahora conozco muchos lugares gracias a muy generosas invitaciones y he podido ver la increíble vitalidad del psicoanálisis en Brasil y lo extraordinariamente bien que funciona su federación, aunque como me dijo Aloísio conversando afuera, no crean que no tienen sus conflictos, pero donde hay 3 psicoanalistas, ya saben. Y de eso vamos a hablar también ahora. Pero la verdad quería subrayar eso, el gran ejemplo que es FEBRAPSI para todos nosotros los latinoamericanos y ojalá algún día en el Perú tengamos esa clase de conflictos, es decir, que hay en muchas sociedades en todo el país. Vamos a tener una traducción en la pantalla, tanto del trabajo de Aloísio y después voy a presentar a Nick Temple. Y Moisés muy generosamente me ha pedido que él solo hablará si es que hay tiempo al final, porque él quiere dar tiempo sobre todo a nuestros invitados y a ustedes para el diálogo que tendremos posteriormente. Aloísio, por favor. Sí, buenas noches para todos. Yo intentaré hablar un español medio capenga, ¿no? Eduardo, ¿qué es capenga? Cojo. Sí. Bien. Disputa de poder y creatividad psicanalítica. Debemos entender el poder como una práctica social, la cual no es ejercida de una forma homogénea, sino de formas diversas, en diferentes momentos históricos, sociales y culturales. Depende do espaço, da época e principalmente do modo como se exerce.
se inserta dentro das características de uma conjuntura. Su estudio é amplo e complexo, e não cabe aqui discuti-lo em todas suas complexidades. Nos limitaremos ao campo específico da psicanálise, ou seja, ao exercício do poder e ao trabalho clínico em las instituições psicanalíticas e sua influência em la criatividade psicanalítica. O poder pode ser tomado e imposto pela força física. Sem embargo, isso não parece ser a regra em um terreno de psicanálise, o que nos leva a enfocarmos somente o poder otorgado, apesar de admitir que, em alguns casos, se concretiza bajo alguma forma de violência. O poder se pode otorgar por o reconhecimento do saber e capacidade de jefatura e liderazgo, además do compromisso com o desenvolvimento e melhora do prójimo. Em este caso, o poder estará ao serviço de ideias ideais que objetivem a realização de metas buscando um bem comum. Será exercido de forma democrática e criativa, onde as diferentes opiniões serão escutadas e respeitadas, preponderando a razão e a sensatez. Aqui aquele que exerce o poder terá sempre como meta o interesse de sua coletividade. Não nos olvidemos do carisma, que independentemente da forma em que seja usado, é um importante elemento para o acesso ao poder. Penso que o carisma e suas implicações merecem um estudo à parte. O poder seduz e pode servir de alimento a vanidades, atraindo a muitos e fazendo que outros se sintam inferiores por não poder exercê-lo. Creio por el que lo exerce, a ilusão de força, fazendo que o indivíduo se sinta importante e superior. Para o exercício do poder, haverá um líder que exerça uma autoridade e la que seus seguidores se apoiarão, crendo em suas qualidades. Há sempre um que influencia o líder e outro que é influenciado, o seguidor. O poder, quando é praticado buscando saciar vanidades, as carências e inseguridades, com o propósito de fazer que a pessoa se sinta importante e valiosa, com o poder de atração sobre o outro. É exercido de forma arrogante, egoísta, abusiva. É uma força que atrai como um alimento indispensável ao narcisismo individual. As decisões tomadas por esses indivíduos buscam o interesse de outras pessoas ou de grupo, que não beneficiasse, los apoiam e enaltecem. A sede de poder e domínio sobre o outro leva à luta por seu mantenimento. Podemos vê-los em o dia a dia, tanto em nível de política nacional ou mundial, como em o simples exercício da função do presidente de uma comunidade ou ainda a direção das instituições psicanalíticas. Através deste poder, o indivíduo busca estabelecer seu equilíbrio narcisista, já que é impossível lidar com as diferenças. O poder estará, assim, a serviço do mantenimento da hegemonia de uma ideia, filosofia, crença ou religião. O mal e a degradação se depositam em o diferente, que deve ser renegado e combatido. Esse inimigo, o diferente, ao ser visto como uma ameaça que deve ser eliminado, passa a exercer a função de união e apoio para a luta que deve ser empreendida contra ele. Não há coisa melhor do que unir-se a um grupo, do que se obter um inimigo comum. Sim, aí a união, não? Quando se tem um inimigo, se mantém unido, não? A criatividade é abolida em la medida em que ela é inovadora. E lo novo, lo diferente, e nada pode ser diferente. Há resistências que buscam impedir que outros, com condições de criar
e renovar de formas democráticas podem trabalhar pela coletividade. O poder, nesses casos, é mantido através de médios como autoritarismo, em el que a coerção, a ameaça e a punição são usadas, e por manipulação e sedução através de recompensas e promessas como moneda de câmbio, recompensas e promessas como moneda de câmbio. O poder paternalista, criando a ideia de ser um ser protetor, ou buscando representar ao possuidor da verdade, fazendo crer que ele é o único que sabe e conhece tudo sobre aquela teoria ou assunto. A eleição da atividade do psicanalista, sabemos, implica vários fatores, conscientes ou não, conhecidos ou desconhecidos. Entre eles está a ideia de poder. Apesar da dificuldade em um mercado laboral, na caída do clamor do psicanálise, o terapeuta, todavia, provoca admiração sobre as pessoas. Não infrequentemente, em reuniões sociais, somos apresentados a alguém que, ao saber que somos psicanalistas, comenta: opa, devo ter cuidado com o que vou falar diante de você, para que não me analise. Este comentário demonstra uma crença em los poderes carismáticos que a menudo são atribuídos aos psicanalistas. Em las palavras de um colega, os psicanalistas aún estão envoltos por uma aura de los antigos chamanes. O que é verdade, não podemos negá-lo, né? E o que é pior, muitos se consideram como tais, né? Também é. Poder compreender o que passa em las mentes do outro, ser possuidor de um saber limitado a só alguns alguns elegidos, e por que não dizer, dono de certo poder sobre o paciente. São apelações às necessidades narcisistas do ser humano. Os psicanalistas, para quem não lo sabe, são seres humanos, lo qual a menudo suele ser olvidado por os próprios psicanalistas. Em sua atividade clínica, o psicanalista é investido por seu paciente de poderes, como o de ser capaz de resolver todos os seus problemas, de sabê-los todo e ter opiniões corretas sobre qualquer questão, etc, etc. Se se deixa enredar por estas idealizações, se vuelve cego, sem poder mirar nem compreender nada. Quando essa idealização nutre o narcisismo do analista, ele se deixa embriagar por los atributos e poderes que o paciente lhe outorga. Essa embriaguez, como um tóxico, lhe prejudica, inibindo sua percepção e criatividade, e com frequência levando a atuações que danham ao paciente. A criatividade, para que surja e se desenvolva, necessita um clima de liberdade, sem a presença de um poder que lhe oprima. Em lo labor analítico, essa opressão pode estar presente através de um aspecto da subjetividade do analista, como seu narcisismo, que o leva a exibir-se, a obter admiração e apreço a seu paciente, sem que ele tenha possibilidade de crescer e ser eu mesmo. Eu conhecia um paciente, um analista de uma região do Brasil, que ele adquiriu o mesmo acento, a mesma pronúncia do analista. Muito interessante. O exibicionismo do psicanalista pode surgir de várias formas durante o labor psicanalítico. Através da necessidade de fazer interpretações brilhantes, em querer mostrar cultura e conhecimento, em querer mostrar bons resultados de seu trabalho, não só para o paciente, sino também para as pessoas cercanas. O poder em um setting analítico também pode ser mantido através de meios como o autoritarismo
em que a coerção, a ameaça e a punição são usados. Como isto eu ouvi, eu creio que muitos aqui já receberam pacientes com isso. Se você interrompe o seu tratamento, pode poner-se louco. Ou por manipulação e sedução, através de recompensas e gratificações. Ou pelo paternalismo, criando a ideia de ser um ser protetor, ou aún buscando ser o sabedor da verdade, fazendo crer que ele é o único que sabe, que conhece tudo sobre o paciente e suas dificuldades. Não podemos deixar de señalar tampouco a possibilidade de exercício de práticas perversas em relação do psicanalista com seu paciente, como o uso de sua capacidade de sugestionar para sacar proveitos materiais. Evidentemente, esta forma de poder é exercida por dificuldades não resoltas em jornalista, não impedem ser livre, ter sua atenção flutuante, lo impedem, de ser livre, ter sua atenção flutuante e exercer sua capacidade de entender e ser criativo. Esse tipo de comportamento leva com frequência ao analista a ter uma ação sugestiva e modeladora, não permitindo que o paciente adquira uma identidade própria. De hecho, desejam formar admiradores e seguidores. A teoria e a técnica psicanalítica podem igualmente ser elementos que exerçam um poder sobre o analista, inibindo-o de sua criatividade. Isto é muito interessante, Às vezes conhecemos pessoas com grande saber teórico, mas nota-se que é uma defesa para não entrar em contato com o paciente, O medo de não estar fazendo psicanálise ou a necessidade de proteger-se de seus temores e inseguridades através de teorias ou técnicas são frequentemente generadoras de bloqueios na compreensão e criatividade do analista. Como podemos ver, é na situação clínica onde se umbica a forma mais perniciosa e daninha do mau exercício do poder do psicanalista. Seu poder em o consultório de psicanálise não pode ser negado, tampouco ignorado. A consciência de sua existência deve ser a señal para não cair em suas trampas. O bom analista é aquele que assume a posição de quem não sabe e se permite aprender com seu paciente, criando um clima de confiança e segurança. O analista que sabe e tem ideias preconcebidas tratará o paciente que está em sua cabeça e não aquele que está em sua presença. Outro espaço em que podemos estudar o poder e a luta para consegui-lo são as instituições psicanalíticas. Em elas, o poder deve ser, ou deveria, ser exercido por verdadeiros líderes, que possuem ética, conhecimento, visão, compromisso personal com a instituição e seus membros se propõem trabalhar para seu desenvolvimento, querendo ser úteis à sociedade em vez de querer dominá-la. Afortunadamente, só em alguns poucos casos isso não ocorre. Algumas vezes, a luta pelo poder se hace para que haja a preponderância de este ou aquele grupo, havendo uma peculiaridade em relação a este grupo. Seus membros se mantêm unidos através da adesão a uma escola ou corrente psicanalítica. Não é raro uma conexão quase religiosa em torno de um líder que seria o possuidor do profundo saber daquela teoria, como um profeta iluminado pelas verdades que lhe foram transmitidas. Isto é bem conhecido no Brasil, nós outros temos alguns casos assim, O poder dentro das instituições, em estes casos, significaria ter a possibilidade de difundir melhor suas ideologias em um intento de ser da instituição seguidora de aquelas escolas ou teoria, o que permitiria a los possuidores de este conhecimento terem um maior número de adeptos e seguidores.
Estes grupos frequentemente se cerram, haciendo que seus membros se envolvam prisioneiros de suas próprias teorias e ideologias, de uma forma quase religiosa, em que os conceitos deixam de ser científicos, transformando-se em dogmas. Evidentemente que o poder exercido por os líderes desse grupo é ameaçado por qualquer pensamento novo. O encierro e o estancamento de ideias deve ser a meta. Se formam feudos de mediocridade, onde o poder deve ser mantido a qualquer preço. Nada impede que uma sociedade de psicanálise, um grupo de psicanalistas, funcione dentro deste modelo. Uma única teoria, com uma só verdade e o poder sendo mantido por aqueles que receberam as verdades dogmáticas através de seus profetas. Eles criam uma imagem de possuidores de um saber que tinha a aparência de ser muito mais grande de lo que é em realidade, usando para isso artifícios como linguagem, vamos outra vez, usando para isso artifícios como linguagem hermética, com termos e expressões quase mágicas, evidentes em si mesmo e por em cima de qualquer questionamento, e usados como verdades definitivas. Se cria uma terminologia incompreensível, pero de hermoso efeito. Não nos olvidemos que, com alguma frequência, a luta por manter o poder em uma instituição psicanalítica oculta também interesses econômicos. Esses interesses estão dirigidos hacia os candidatos em formação analítica. A forma seria impressioná-los e seduzi-los através de propostas de facilidades e soluções milagrosas. É o uso de uma imagem de líder paternalista e poderoso, único possuidor de um saber original e definitivo em psicanálise, é visto como uma possibilidade de atrair a los candidatos para supervisões e análises personais. O poder, como lo dijimos, ao princípio, é uma prática social. Está presente em qualquer espaço, desde uma relação entre duas pessoas, passando por pequenos grupos sociais, como em um grupo familiar, legando a ser o poder de uma nação ou de dirigente de uma nação sobre a comunidade mundial. Podemos, deste modo, dizer que a grande questão do poder está em forma como ele é exercido em seu uso. É só.